Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Orando, agradecendo, jejuando, estamos aguardando a intervenção divina, pois nós cremos em intervenção divina. Eu creio, e é por isso que estou aqui mais uma vez, para nós estarmos meditando na palavra de Deus, dando continuidade a algo que nós estamos falando também. Deus Todo-Poderoso, agradeço o Senhor por este momento maravilhoso de estarmos aqui na Tua presença, para estudarmos, para também orarmos, para estarmos, meu Deus, fazendo comunhão com as pessoas. Em nome de Jesus eu agradeço o Senhor por esse momento sublime e maravilhoso. Abençoe a todos, meu Deus. Continue abençoando, em nome de Jesus. Então é isso aí. Nós acreditamos no mover de Deus. Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele está no controle de todas as coisas. Nós já oramos, já agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas, por tudo que Ele tem feito por nós. E nós cremos no mover do Espírito Santo, nós cremos na intervenção divina, nós cremos na palavra, na Bíblia Sagrada que já fora revelada. Então, meus amigos, eu quero apenas aqui fazer menção da palavra de Deus. Salmos, vamos ver aqui que Deus, Salmo 55, Deus vai estar falando comigo e com você. Salmo 55, versículo 17, que fala assim: à tarde, pela manhã e à noite, e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então aqui nós entendemos que nesse salmo fala de Daniel e de Davi, que orava 3 vezes por dia. Então esse salmo de Davi foi escrito há alguns anos, mais de 1000 anos, e nós estamos aqui fazendo menção dele. E nós também precisamos estar em oração em todos os momentos da nossa vida, buscando o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas. Agradecemos a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos concedido, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Não sei se você crê da forma que eu creio, mas a Bíblia Sagrada, ela nos orienta. Tem alguns livros aqui que nós estamos indicando para as pessoas. Você consegue ler aí, Tiago Brunet, entre outros tantos. Então vamos agradecer a Deus, vamos estudar a palavra, vamos estudar os livros, vamos crescer na graça e no conhecimento. É isso o meu pedido, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Indico também esse livro para você, é um livro muito interessante. Indico esse aqui e também O Poder da Ação. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Esse é o nosso propósito. Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos estudando este livro aqui, do Flávio Augusto. Você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O clique da autoconfiança. Essa é a página 31 desse livro, onde o Flávio Augusto, ele vem dizer, esse livro que tem por título Ponto de Inflexão, uma decisão muda tudo. Então esse é um best-seller, um dos livros mais vendidos no Brasil e no mundo. E ele fala aqui: meu pai era filho de carpinteiro e de uma dona de casa, criado na roça, como ele gosta de falar. Em sua pré-adolescência, depois que sua mãe se casou novamente, seu padrasto o conduziu a um colégio interno público, onde sofreu todo tipo de bullying, violência,
ao completar 18 anos de idade, chegaria a hora de sair da escola. Então, quando serviu o exército como recruta, lá ele ficou por mais de 30 anos, onde seguiu a carreira de sargento. Minha mãe também teve uma infância difícil. Um dia meu pai não voltou para casa, deixando a família para trás. Minha avó e seus filhos agora precisavam se virar. O jeito era lavar roupas e fazer pequenos serviços de costura. Minha mãe estudou pedagogia e se tornou professora de escola pública no Rio de Janeiro. Aos 17 anos de idade, ela se casou com meu pai. Um ano depois, em 72, eu nasci. Aos 13 anos, precisamente em março de 85, época em que o rock nacional bombava e eu tocava guitarra. Ainda não tinha parado para pensar na vida, no meu futuro, sequer havia despertado para qualquer tipo de preocupação ou ansiedade sobre qual tipo de vida eu teria ou gostaria de ter. Localizado na periferia do Rio de Janeiro e cercado de favelas por todos os lados, o bairro Jabu, onde eu morava, possuía uma população de classe média baixa, formada em sua maioria por jovens que estudavam em 3 diferentes escolas públicas da região. Eu estudei em 2 dessas escolas até aquele momento. Eu raramente saía do bairro e ia a pé sozinho para a escola. Uma caminhada que durava cerca de 8 minutos, jogava bola na minha rua, soltava pipa na rua de baixo e visitava meus amigos, os vários prédios de 9 andares, um ao lado do outro, onde eu também morava. Os apartamentos tinham cerca de 70 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos e um banheiro. Na minha casa nós éramos 6, dividido o único banheiro da casa. Então, a história desse homem, que é muito interessante, você que gosta de estudar sobre os grandes homens da vida. Então, essa aqui é uma dica que eu dou para vocês. Nós estudamos a Bíblia e nós também vamos crescer no conhecimento. Muita overdose de informações, as coisas estão acontecendo paulatinamente e as pessoas ficam nas lives falando informações precipitadas e nós, de certa forma, estamos cansando. Nós precisamos um pouco, fugir um pouco, não é? Nós precisamos furar a bolha e nós estamos dentro de uma bolha seguindo a manada. E às vezes eu propus no meu coração estudarmos a Bíblia e alguns livros de personalidades importantes do mundo. Então, mais uma vez, esse livro aqui traz por título Ponto de Inflexão, uma decisão muda tudo. Então, às vezes a gente fica só ouvindo algumas pessoas e não buscamos estudar. Nossa biblioteca tem que ser maior do que a nossa televisão. Então, nós precisamos ler bastante para nossa mente abrir, senão vai ficar preso em algumas pessoas seguindo a manada. Então, ele continua dizendo aqui do seu testemunho de vida. Tudo corria normalmente até que na primeira semana da aula de 85, quando eu cursava a 8ª série do ensino fundamental, o coordenador geral, interrompendo a aula, chamou por meu nome completo e pediu que eu saísse com todo o meu material. Eu estou falando aqui de Flávio Augusto, um bilionário que foi pobre ali no Rio de Janeiro, hoje mora na América do Norte. Ele tem alguns livros, tem alguns curso de inglês, inclusive a minha esposa vende um curso de inglês dele, considerado o melhor curso do mundo, né, do Brasil, quiçá do mundo. Então eu estou compartilhando esse livro para nossa mente abrir, nós saímos fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa. Nós estamos muito presos em algumas pessoas, estamos seguindo a manada, virando escravo da situação. Nós estamos orando, acreditando que a intervenção divina vai acontecer. É esse o meu ponto de vista. Nós já fizemos a nossa parte, eu já fiquei lá na porta do exército quase 70 dias, dia e noite, dormindo ali, ajudando patriotas, e continuo ajudando. Nós aqui temos um grupo, nós continuamos ajudando. Boa tarde a todos vocês. Então a gente continua ajudando, mas a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, deixar de seguir a manada e às vezes seguir o nosso próprio caminho. Então, nós vamos ficar só realizando os sonhos dos outros, nós temos nossos próprios sonhos. E aqui esse livro é muito importante porque vai abrir a nossa mente, principalmente para aquelas pessoas que precisam, querem ter uma renda extra ou querem ter uma renda.
né? Então na bio desse Instagram tem alguns links que eu deixei para algumas pessoas que querem pensar um pouco fora da caixa, que querem andar com suas próprias pernas. Aí ele continua dizendo aqui: surpreso ao vê-lo, ela logo disse que iríamos a Madureira. Pois bem, Djabor era a periferia da periferia. Ele morava na periferia da periferia no Rio de Janeiro. Madureira era apenas a periferia, mas até lá levaríamos pelo menos 1h30 de ônibus. Naquele horário não era o horário de rush. No caminho, minha mãe me explicou o seu plano. Algumas semanas antes, eu tinha tido uma conversa com minha mãe sobre o meu desejo de ser militar. Tinha ouvido uma conversa de alguns amigos sobre a carreira de oficial da Marinha e suas vantagens. Segundo eles, era uma carreira estável, segura, com boa remuneração e prestígio. Pensei, gostei disso. O que eu não sabia é que para entrar no Colégio Naval, parte da formação durante o ensino médio, o curso era super concorrido. Veja bem, nós estamos aqui lendo a história de um homem que passou por todos os percalços da vida. Isso ajuda a nós pensarmos um pouco fora da caixa. Isso ajuda a nós crescermos. E nós precisamos crescer. Nós precisamos seguir pessoas como este aqui, né? Entre tantos outros. E é o livro que eu indico entre todos os livros, né? Depois eu posso indicar outros bons livros para você. Então eu estou compartilhando esse livro com meus amigos, minhas amigas. Então ele continua dizendo aqui no próximo parágrafo: minha mãe pesquisou a melhor forma para que eu me preparasse para esse concurso, que de tal concorrido acontecia dentro do estádio do Maracanã lotado. Por isso estávamos indo para a Madureira, onde ficava a filial mais próxima de uma rede de cursinho que preparava para esse concurso. Então veja bem, o que me faria encarar 3h30 de transporte público lotado por dia? Veja bem, o preço para eu disputar de igual para igual com quem havia estudado nas melhores escolas do Rio de Janeiro estava apenas começando. Então tudo tem um primeiro passo, tem um primeiro degrau, e aqui eu estou despertando a mente das pessoas que querem. Deus abençoe sua live, meu amigo. É isso aí, meu. Esse Léo é gente boa demais. Aprendi a amar esse amado. Sempre à disposição. É isso aí. Então nós estamos falando desse homem aqui, ó, Léo. E os demais que estão aí na live. É isso aí. Então, o preço era para eu disputar de igual para igual com quem havia estudado nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Estava apenas começando. Sobre os valores, minha mãe pagaria por esse curso 100% do seu salário de professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro, que era muito parecido com o valor da mensalidade. Ela tinha 2 empregos, logo com o outro salário, também de professora, ela poderia honrar com seus compromissos. Então ela me perguntou de forma bastante direta: é isso mesmo que você quer? Para quem está chegando agora, nós estamos estudando sobre esse livro. Nós já oramos, falamos um pouco da Bíblia, lemos o versículo 55 de Salmos, o capítulo 50, lemos Salmos 55, versículo 17, onde fala que Davi orava 3 vezes por dia, assim como Daniel também. É um costume dos judeus orarem 3 vezes por dia. E nós também precisamos aprender com eles, orarmos mais, buscar mais o Senhor. Então, continuando aqui. A mãe dele, a mãe do Flávio Augusto, fez essa pergunta: é isso mesmo que você quer? Você está realmente disposto a enfrentar esse desafio? Então, depois de ouvir dela explicações e estarmos indo para Madureira, ela disse: sim, mãe. Sim, mãe. Se essa escola é a melhor, eu vou fazer a minha parte para ser aprovado nesse concurso. Àquela altura, eu não tinha a menor noção do que me esperava. Minhas referências eram poucas, e no mundo ao qual estava prestes a ser exposto, era bem diferente daquele que eu estava acostumado, na bolha que eu vivia. No entanto, embarquei naquela aventura que começava com viagem em ônibus lotados. Dentro do ônibus, vi assaltos, brigas,
tiros, acidentes, atropelamentos, pedradas, assédios sexuais, piadas, vendedores ambulantes, religiosos fazendo orações, loucos gritando, discussões por causa de futebol, política, etc. Não é? É o que está acontecendo. Então ele também já vivia isso. O Flávio Augusto, ele também já vivia isso na sua infância. Essas guerras sempre aconteceu, brigas políticas, brigas religiosas, brigas por causa de futebol, etc. Então aqui eu chamo a sua atenção para darmos continuidade a esse depoimento que vai acrescentar muito em nossas vidas. O dia sempre começava com a emoção dentro do ônibus que cruzava da zona oeste à zona norte da cidade maravilhosa, que daquele lado não era tão maravilhosa assim. Por que eu estou lendo esse livro? Eu quero me ater aqui. É porque nós precisamos seguir algumas pessoas que vão acrescentar algo em nossas vidas, como por exemplo Paulo Vieira. Eu indico também para você. Indico também esse aqui do pastor Tiago Boné, e entre outros tantos. Então, dando continuidade aqui, ele vai dizendo aqui no seu depoimento, para nós entendermos como ele chegou da pobreza a ser um homem bilionário. Então ele diz que no primeiro dia de aula já percebi que tudo era diferente, a começar por meus colegas. Diferentemente de meus amigos da escola pública, muitos deles moradores da favela Cavalo de Aço e Marco 7. Na nova escola, os tênis usados eram de marca, o relógio descolado e o papo era bem diferente. Logo no primeiro dia, alguém me perguntou onde eu morava. Respondi com a voz bem baixinha, bairro Jabu, e ele respondeu bem alto, Jabu? Ó Marcelo, que sentava do outro lado da sala. Esse carinha aqui mora lá no Jabu. Sabe onde é esse fim de mundo? Todos riram. Então ali na sala todos riram do Flávio Augusto. Ainda tentando desconversar, para não chamar muita atenção, corrigi. Não é Jabu, é Jabu. Não é Jaburu, é Jabu. Não teve jeito. Nas primeiras semanas, eu passei a ser chamado de Jaburu pela turma. Eu ficava constrangido com o fato, mas o apelido não pegou. E pouco a pouco fui me acostumando com aquela nova tribo e compreendendo como falar a sua língua. No entanto, me adaptar à parte pedagógica não foi tão fácil. Você que está chegando agora, nós estamos estudando esse livro aqui. Já fizemos menção da palavra de Deus, já oramos, já agradecemos a Deus, já abençoamos a vida das pessoas e agora nós vamos crescer no conhecimento, abrir a nossa mente. No entanto, me adaptar à parte pedagógica não foi tão fácil. Apesar de sempre ter sido um bom aluno, sem muito esforço, logo percebi que existia um novo nível de profundidade dos conteúdos apresentados em sala de aula com o qual eu estava acostumado. Isso fez com que eu chegasse à conclusão de que não era suficiente fazer o mesmo esforço que eu sempre fazia na escola anterior para ter notas altas. Tinha que mudar o ritmo, do contrário seria atropelado. A propósito, fui atropelado por várias matérias. Foi um ano bem complicado. E de repente, eu já estava chegando ao final dele com resultados bem abaixo dos desejados, principalmente em exatas. Apesar de um esforço maior do que nunca, quase fui reprovado na 8ª série. O nível era muito mais alto, eu precisava compensar a minha defasagem com uma dedicação maior, o que eu ainda estava descobrindo. No final do ano, depois de conseguir me safar da recuperação em Química e ser aprovado, chegou a hora do concurso. O resultado foi pífio, como não poderia deixar de ser. Passei de ano de raspão e no concurso não cheguei nem perto. Francamente, não me senti frustrado. Na realidade, percebi que o nível era inferior mesmo e não tivesse mudado de escola, jamais saberia disso.
Estava exposto a uma nova referência. Apesar de sofrer por isso, gostei de saber sobre minha realidade e poder ter a chance de estudar para mudar aquele quadro. Então, nós precisamos mudar o quadro da nossa vida. Ainda mais nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos andar de uma forma que vamos agradar a Deus. É o propósito da minha vida, é o propósito das minhas lives. Vamos falar a respeito de Deus, a respeito de pessoas que realmente vão acrescentar em nossa vida. Então aqui nós estamos falando do ponto de inflexão. Então é uma decisão que vai mudar tudo na minha e na sua vida. Às vezes nós estamos muito presos em informações, muito presos em política e muito pouco nós podemos fazer além de sabermos o que está acontecendo. Porque a gente não consegue absorver as notícias da família, a gente não consegue absorver as notícias da nossa cidade, a gente não consegue absorver quase nada. E às vezes nós nos tornamos escravos de tanta informação. Informação local, informação nacional, informação internacional. E às vezes nós não temos tempo de estudar, não temos tempo de ler um bom livro, não temos tempo de estudar a Bíblia, nem de orar. E nós precisamos nos desprender. Nós não podemos ficar apenas seguindo a manada e sermos escravos da situação. Então é por isso que eu propus no meu coração nós falarmos mais da Bíblia, falarmos mais de pessoas cristãs, como Flávio Augusto e tantas outras, que de fato têm resultado. Ele continua no próximo parágrafo. E eu ainda sabia, mas estava prestes a passar pelo meu primeiro ponto de inflexão. Memorize essa palavra, ponto de inflexão. Como em todo ponto de inflexão, temos sempre duas opções. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Está aí o X da questão, que nós chamamos de ponto de inflexão, que nós estamos aprendendo aqui neste livro. Então, veja bem, no meu caso, ao final da 8ª série, eu tinha exatamente duas opções. Não sei se tem algo a ver com você. Primeiro, desistir de entrar no colégio naval. Para isso, bastaria eu prosseguir para o primeiro ano do ensino médio. Ou, não desistir de entrar no colégio naval. Para isso, eu teria que interromper o fluxo comum, não me matricular no ensino médio e estudar por mais um ano, dessa vez num cursinho preparatório, para fazer o concurso novamente no final do ano seguinte, sem garantia alguma que passaria. Então nós estamos aqui na página 36 deste livro de Flávio Augusto, que traz por título Ponto de Inflexão, uma decisão muda tudo. Ao conversar com minha mãe e meu pai, eles me perguntaram o que eu gostaria de fazer. Respondi, escolha a segunda opção. Isso significa perder um ano, aumentar minha carga de estudo, gastar novamente 3 horas e meia de ônibus lotado todos os dias, sem contar que minha mãe teria que pagar tudo do salário dela novamente por mais um ano. Tudo isso aos 14 anos de idade. Por que fiz essa escolha? Naquele momento eu acreditava que a carreira militar, com a estabilidade e o prestígio de um oficial, representaria uma enorme mudança de vida. De fato, seria um grande salto social, financeiro, de relevância e status quo, já que meu pai era sargento do Exército. Então concluí, não avançar para o ensino médio não significa perder um ano letivo, significaria ganhar um ano em direção ao meu objetivo, que era ser um oficial da Marinha. É claro que, àquela altura, a decisão foi muito criticada por amigos e parentes, já que a perda do ano letivo é sempre considerada uma tragédia para qualquer aluno. Mas, para mim, a perda do meu objetivo sim seria um prejuízo muito maior. Logo, não me sentiria perdendo, eu estava fazendo um investimento de risco. Com isso, iniciei em 86, um ano de muito estudo. Já familiarizado com a escola e com o perfil dos alunos, o segundo ano viajando todos os dias para Madureira foi menos penoso, pois já estava mais adaptado. No entanto, enquanto estava em casa, aumentei bastante a carga de estudo, deixando de sair, namorar e frequentar festas muito comuns nessa idade. O meu foco era estudar para ser aprovado no concurso. Assim me dediquei por um ano inteiro até que chegou novamente a data da prova no Maracanã. Então veja bem,
chega um dia em nossa vida de sermos provados. Aí nós vamos ser aprovado ou reprovado. E nós estamos nesta caminhada, independente da idade, do credo religioso, independente de qualquer coisa. Vai chegar um dia da nossa prova. Talvez nós estamos passando por uma prova espiritual, financeira, conjugal, não sei, no seu caso específico. Mas aqui o Flávio Augusto, aos 14 anos de idade, ele estava num ponto de inflexão e tomou essa decisão. Ele perderia um ano e faria um cursinho durante um ano. Aí na página 37 ele continua dizendo: em dia de prova, eu levava mais de 2 horas para chegar ao Maracanã. Para não arriscar, eu sempre chegava 3 horas antes, para não participar do show dos atrasados. Quando entrei no estádio e sentei em meu lugar para fazer a prova, ainda me lembro da cena. O Maracanã lotado de jovens, sentados em silêncio, aguardando a prova para começar por mais de 1 hora. Nesse tempo eu ficava observando a cena, quase que em câmera lenta, não é, dos empregados do estádio que faziam a manutenção do gramado. Bem, abrindo um parênteses, é claro que ao contemplar aquela cena do gramado durante a prova, eu jamais conseguiria imaginar que construiria o meu próprio estádio dali. Há alguns anos, o meu clube viajaria dos Estados Unidos para fazer um jogo amistoso contra o Flamengo, meu time desde criança, em comemoração ao aniversário de 100 anos do clube, que aconteceu justamente naquele gramado do Maracanã. Fecha parênteses. Então veja bem, história linda e maravilhosa. Eu fui muito bem na prova, muito melhor do que o ano anterior, pois de fato eu estava muito mais bem preparado, mas infelizmente não foi o suficiente. Era muito concorrido e eu tinha algumas defasagens. Daquela vez, confesso que fiquei abalado, pois além de ter me dedicado muito, mas muito mesmo, sentia que tinha condições de passar. Mas como era um concurso, também dependia do desempenho dos outros concorrentes, que também tinham um nível bastante elevado. Afinal, era uma vaga para cada 1.500 candidatos. Toda aquela situação desafiava muito minha resiliência e a convicção do que eu queria alcançar, o que me fez amadurecer bastante aos 14 anos de idade. Numa nova reunião com a família para falarmos sobre o resultado do concurso, apesar de chateados, meus pais me apoiaram, por terem acompanhado meu forte empenho. O resultado foi uma grande evolução, porém não o suficiente. Logo minha mãe me perguntou: o que você quer fazer, Flávio? E às vezes vem essas perguntas para nós: qual decisão nós devemos tomar? Qual caminho nós devemos seguir? Não é? Quem nós vamos seguir nas redes sociais? Qual será o nosso líder espiritual, nosso líder político, nosso conselheiro? Quem será? Não tive dúvidas, não quero ir para o ensino médio e desistir. Quero me preparar mais uma vez no cursinho em Madureira. Desta vez eu tenho certeza que vou passar. Minha mãe ainda argumentou: você não quer entrar no ensino médio e fazer o curso preparatório de novo, em paralelo? Assim você não corre o risco de perder mais um ano. Pensei um pouco e disse: este primeiro ano do ensino médio que eu faria não me serviria de nada quando entrar no colégio naval, a não ser para tirar o foco da minha preparação para o concurso. Então, naquele terceiro ano consecutivo de preparação, o pacote completo de determinação entrava em campo de novo. 3 horas e meia em transporte público todos os dias e minha mãe pagando uma mensalidade que correspondia a 100% de seu salário. O que me deixava constrangido, mas sabendo que ao passar mudaria a minha vida. Estudei como um louco, radicalizei, foi um ano muito intenso, comprava livros internacionais no sebo para fazer exercícios diferentes de matemática e fazia uma redação por dia. Foi quando aprendi a escrever melhor. No meu quarto, todas as paredes e até o teto tinham conteúdos colados para onde quer que eu olhasse, eu pudesse aprender alguma coisa.
Não foram poucas as vezes que, ao estudar à noite, quando sentia vontade de dormir, pensava com frequência: alguém no Brasil ainda está estudando agora, então vou estudar mais 1 hora. Exagero? Talvez sim, mas ao lutar por um objetivo, os que estão determinados assumem o risco de exagerar para sempre. Este é o livro. Mais uma vez, indico para você, é o livro que nós estamos estudando. O ponto de inflexão, uma decisão muda tudo. Além da Bíblia, também precisamos estudar bons livros. Ler, estudar, meditar e tirar nossas conclusões e crescer e pensar fora da caixa e furar a bolha, esquecer um pouquinho a política, esquecer um pouquinho o que está acontecendo. É tanta informação, overdose de informação, a nossa mente buga e a gente não dá conta de absorver tudo e perdemos muito tempo. O dia passa muito rápido e nós ficamos ouvindo informação e às vezes nós não crescemos na graça e nem no conhecimento. Ficamos só ouvindo, não é? E nós precisamos colocar em prática algumas ações, né? Então nós precisamos estudar bons livros. É por isso que nós estamos aqui estudando esse livro, não é? Desse homem, de Flávio Augusto, um bilionário brasileiro. Aí ele continua dizendo: eu não poderia mais fracassar, não podia impor mais um sacrifício para minha mãe. E o principal, eu queria muito passar, então estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para isso. Imagina um menino aqui, muito novo, já com determinação, sabendo o que queria. Nós também precisamos saber o que queremos. O fim do ano chegou, a véspera da prova também. Como foi difícil dormir naquela noite. Para chegar com 3 horas de antecedência, tinha que acordar bem de madrugada. Para chegar ao Maracanã, a melhor maneira era ir de trem. Para chegar à estação do Senador Camará, tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço de madrugada. Não me lembro de ter medo naquela época. Eu era parte daquele ambiente, só conhecia isso e lidava com aquela realidade com naturalidade. Então Flávio Augusto, esse testemunho, esse depoimento, dessa caminhada dele para ele chegar onde ele chegou, se tornar um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. Aí nós estamos começando esse livro do início para nós entendermos como foi a caminhada. Porque tem pessoas que querem começar pelo 4º, 5º degrau e nós precisamos começar pelo 1º degrau. E aprendermos com quem de fato sabe do que fala, não é? Esse bilionário, este livro que eu indico para todas as pessoas. E você precisa abrir a sua mente e pensar fora da caixa. Então eu vou ficar repetindo isso aqui muitas vezes. No final, isso aqui eu estou no próximo parágrafo da página 39, no final do 3º dia de prova no Maracanã, eu sabia que tinha ido bem. Na realidade, estava esperando uma excelente classificação. O resultado levava cerca de 1 mês para sair. Que dias foram aqueles? Uma mistura de alegria, expectativa, dúvidas, medo. E se algo der errado? Chegou o dia do resultado. A lista completa de aprovados era publicada no Jornal dos Esportes, um jornal especializado em esportes que era impresso em um papel rosa. Quem é do Rio de Janeiro lembra? Lembro-me até hoje de mim, com uma régua na mão, tremendo, procurando o meu nome na lista que era publicada em ordem de classificação. A lista já era no final. Ou seja, quem fosse aprovado faria apenas uns exames médicos e no mês seguinte sairia de casa para morar em Angra dos Reis e entraria no processo de formação de oficiais da Marinha. Ou seja, uma mudança radical de vida. Tudo que eu sonhei e me dediquei por longos e duros 3 anos, superando limites, cruzando a cidade durante horas de transporte público e consumindo 100% do salário de um dos empregados de professora de minha mãe por todo aquele tempo. Um dos empregos da mãe dele, que era um salário mínimo, e ela gastava pagando o cursinho para o Flávio Augusto. Os olhos embaralhavam de nervoso. Aquelas letrinhas pareciam brincar comigo, movendo-se de um lado para o outro, até que lá estava meu nome, Flávio Augusto da Silva. Sim, o meu nome estava na lista final dos aprovados. Consegui, passei, deu certo, valeu a pena. Não sabia se chorava, se corria,
se ligava para meus pais, não existia celular. Sei que eu sublinhei o meu nome, desenhei uma seta bem grande e fui rapidamente para casa para contar para meus pais, que estavam ansiosos esperando as notícias. Ensaiei chegar com a cara de triste, mas não consegui. Logo que entrei, eles me olharam e eu corri para abraçá-los. Sonho realizado. Então este é o livro que nós estamos lendo e estudando, tirando lição para a nossa vida. Ponto de inflexão do Flávio Augusto. No Jabor, os vizinhos, antes de mim, que me chamavam de coitado porque não conseguia passar nos concursos e já havia perdido 2 anos letivos, passaram a me ver de outro modo. Meus pais contavam para seus amigos que eu tinha sido aprovado e eu finalmente respirei fundo e pude aprender que eu era capaz de conquistar qualquer coisa que eu quisesse. Bastava me dedicar e perseverar que eu seria capaz de compensar minhas limitações com muito esforço. Então veja bem, tudo depende do nosso esforço, tudo depende da nossa dedicação. Então nós vamos realizar os nossos sonhos. Nós não vamos apenas ficar seguindo a manada, nós politicamente, eu por exemplo, eu estou há muitos anos na política, já me candidatei algumas vezes, meu irmão já foi vereador, já candidatou a vice-prefeito, meu sobrinho é suplente de vereador, enfim. De política eu entendo um pouco, é um pouco quase nada, porque é um mundo terrível. Então, você, meu amigo, minha amiga, muito cuidado, né? Porque nós sabemos que é uma facção muito perigosa. A política está em primeiro lugar, em corrupção, né? Nós sabemos que é uma máfia, a primeira máfia do mundo é a política, talvez do Brasil. A segunda é a área da saúde, é uma máfia terrível. A terceira são as drogas. Então são as 3 máfias mais perigosas do mundo, que matam, que se vendem. E às vezes nós nos perdemos nesse imbróglio. Nós precisamos tomar muito cuidado a quem nós vamos apoiar, as nossas decisões, em que partido você vai se filiar. Mas sobretudo nós precisamos buscar de Deus, orar, furar a bolha, buscar os nossos objetivos, não seguir a manada, buscar a orientação de Deus, pedir ao Espírito Santo para nos orientar, né? Eu indico também esse outro livro aqui do Tiago Brunet, Descobre o Seu Destino. Entre tantos outros livros, né? Eu volto a dizer, a nossa biblioteca tem que ser maior do que a nossa televisão. Nós temos que ler a Bíblia uma vez por ano, ler pelo menos 3 livros por ano, e por aí para a nossa mente abrir. E nós seguimos nosso caminho. Então no próximo parágrafo, o Flávio Augusto vai dizendo: essa autoconfiança foi conquistada depois de 3 anos, desde que minha mãe foi até a porta da minha sala de aula numa escola pública para me levar à Madureira pela primeira vez. Àquela altura, a descoberta de minha autoconfiança era um ingrediente muito mais importante do que eu era capaz de perceber. Então aqueles 3 anos foram resultado de algumas escolhas que eu fiz e de decisões que me conduziram ao meu primeiro ponto de inflexão. Grave essa palavra, ponto de inflexão, é o título deste livro. Naquele período vi alguns amigos que foram reprovados no primeiro ano, que desistiram e seguiram diante do ensino médio. Vi outros que perseveraram no primeiro ano, mas ao serem reprovados na segunda tentativa, resolveram não assumir um risco maior, se preparando para o concurso pela 3ª vez. Então, sobre esses meus amigos que desistiram, pude ver, em suas vidas desistiram outras vezes de seus projetos, como esbarraram em dificuldades. Então, chama a sua atenção, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflição. Mas tem bom ânimo, eu venci, você também pode vencer. No mundo nós teríamos aflição, Jesus sempre falou isso conosco. Então, não sei se você sabe, o Flávio Augusto também é um cristão, e ele vem contando essa história, que é uma lição de vida para mim e para você. Se você tem um filho, uma filha, indique esse livro para os mesmos, leia com eles, leia você, depois peça seus filhos para lerem, seus sobrinhos, seus entes queridos. Então vai quebrar muitos paradigmas, vai abrir a mente de muitas pessoas, e nós precisamos não ficar dependendo do outro. Aí ele continua dizendo, ainda muito jovem, o Flávio Augusto, contando essa história:
No meu caso, ao ser aprovado em minha terceira tentativa, vi que valeu a pena a perseverança, ao mesmo tempo que percebia o arrependimento de todos os que desistiram. Eu não tenho dúvida alguma de que este meu primeiro ponto de inflexão foi marcante na formação da minha mentalidade. E falando em mentalidade, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos o cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós temos o caráter de Cristo e nós precisamos viver como tal. O caráter de Cristo é viver como Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos santos. Sede santo como eu sou santo. Então Deus fala isso. E eu quero aqui que você não confunda santidade com perfeição. Perfeito é somente Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está falando de santidade, nós estarmos separados do mundo. Estar no mundo, mas não viver como o mundo. Fugir da aparência do mal, não sentar na roda de escarnecedores, não participar de coisas em certas lives que dá discussão e nós sermos mediadores de conflito. Então, voltando aqui para o livro do Flávio Augusto, meu amigo, minha amiga, ele continua dizendo: chegava o dia de parar de caminhar pelas nuvens, de cair na realidade, de arrumar as malas e de finalmente viajar para Angra dos Reis, que seria minha casa pelos 3 anos seguintes. Todos estavam muito orgulhosos, meu pai, minha mãe, minha avó e minhas 2 irmãs. Por outro lado, eu estava indo embora de casa aos 15 anos de idade. Uma mistura de choro de orgulho com choro de despedida. O dia 3 de fevereiro de 1988, dia tão esperado, foi o dia em que entrei pelos portões do Colégio Naval ao som do hino nacional. Tudo muito lindo. No entanto, eu estava começando um dos períodos mais difíceis e contraditórios que já havia vivido. Não precisei de mais de 24 horas para duvidar de tudo o que para mim era uma enorme convicção, que me havia feito abdicar de dias e mais dias de lazer em favor de uma certeza. Minha carreira na Marinha, essa certeza desapareceu já nas primeiras horas da realidade vivida dentro do Colégio Naval. Veja bem como é a realidade da vida. Então, por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. E ele continua dizendo na página 41. O mundo militar é baseado em hierarquia, disciplina e rotina. Tudo é muito padronizado. Você passa a fazer parte de um corpo e sua individualidade é desconstruída para nascer uma nova pessoa. Troca o seu nome e agora você recebe um número. Todas as reações são provocadas através do que eles chamam de adestramento militar, que é baseado em estímulo-resposta provocado por líderes que davam as ordens. Então, nesse momento, o indivíduo perde qualquer autonomia e passa a ser um a mais na tropa. Veja bem, um a mais na tropa. Foram momentos de grandes conflitos no campo de batalha de minha mente. Se por um lado eu ainda estava anestesiado de felicidade, por outro, tudo o que estava vivendo era diametralmente oposto às minhas expectativas. No meio do período de adaptação, havia um dia de visita dos pais. Depois de algumas semanas dentro do sistema militar, a forma como eu percebi meus pais já dava algum indício para eles de que a coisa não andava nada bem. Apesar de ser meu aniversário, a maior parte do tempo eu fiquei calado, sem dar detalhe do que estava acontecendo dentro do colégio, apesar de eles perguntarem bastante. Eu estava frio, distante, sem brilho nos olhos e bastante robotizado. Foi bom vê-los, sentir o abraço de quem te ama, ver de novo o sorriso de minhas irmãs menores, que sentiam saudades, mas, por outro lado, não creio que eles me sentiram da mesma forma. Estava distante, num lugar que nem eu sabia, dentro de enormes contradições, crises e dúvidas. Então, Flávio Augusto, aqui nesse livro, ele continua dizendo, nesse próximo parágrafo, a adaptação acabou e logo tudo ficou melhor, mais próximo da normalidade, ainda que dentro do sistema militar, repleto de rotinas repetitivas e ainda com típico adestramento de respostas automáticas. Vi que muitos colegas estavam mais à vontade, adaptados, e outros até gostando do processo.
mas eu carregava uma ferida muito difícil de ser cicatrizada. A adaptação definitiva não me caiu bem. Sempre gostei muito. Aí nós vamos para a página 44. A página 43 diz: àquela altura, a descoberta de minha autoconfiança era um ingrediente muito mais importante do que eu era capaz de perceber naquele momento. Então esta é uma frase muito interessante. Não dá para ler direito. Mas tudo bem, vamos para a página 44, que vai dar seguimento. Sempre gostei muito e nós já vamos estar encerrando esse estudo, né, porque nós vamos estar, todos os dias nós vamos estar estudando uma parte desse livro, que é chamado Ponto de Inflexão, para nós chegarmos a algumas conclusões da nossa vida. Então nós estamos aqui na parte 1. Então ele diz aqui: ter controle sobre minha consciência é provavelmente a razão pela qual eu nunca tenha ficado bêbado ou usado drogas. Gosto de mim com plena consciência e sensação de controle daquilo que me cerca. Acho que essa foi a razão de ter rejeitado profundamente a tentativa de invasão de minha identidade, de sequestro do meu eu e do achatamento da minha criatividade, imaginação e iniciativa própria que eu usava para criar as minhas rotinas, em vez de ser padronizado por uma instituição. E às vezes as pessoas querem nos padronizar. Esse é o padrão, segue esse padrão. Nós precisamos quebrar paradigmas e andar com nossas próprias pernas e não seguir a manada. Apesar de minhas palavras duras na descrição de minha experiência nos primeiros dias de colégio naval, a memória que tenho da Marinha é de muito carinho. É estranho, não é? Não sei explicar a razão para isso, mas creio que, em meio a todos esses apuros, o vínculo com os amigos me deu uma certa compensação emocional diante de tudo isso. Sinto também que a experiência como um todo me ensinou bastante e me fez amadurecer de forma precoce. No próximo parágrafo, Flávio Augusto vai dizer: a verdade é que não tinha perfil para ser militar. É claro que na época eu não tinha a menor noção disso, mas algo me incomodava e eu não me encaixei. Minha natureza sempre foi indomável e minha mente mais criativa. Não consegui me sentir um a mais da multidão e reagi com rebeldia. O resultado não podia ter sido positivo. Fiquei incontáveis fins de semana impedido de voltar para casa como punição. Esse ciclo vicioso cresceu como uma bola de neve. Sem maturidade, não conseguia tomar a iniciativa de sair. Ao mesmo tempo que a pressão aumentava ao chegar ao final do segundo ano, com mais punições e absoluta desmotivação. No final daquele ano, a Marinha me convidou a me retirar do Colégio Naval por inaptidão para o oficialato, uma espécie de certificado de incapacidade para liderar. Eu me lembro bem o momento, ao final de 1989, quando o oficial daquele dia, no último dia de aula, na última formatura do ano, antes de sairmos de férias, chamou o meu nome. Fui lá para o meio do pátio, na frente de todos os meus colegas, e fiquei imóvel esperando que todos saíssem. Fiquei lá meio até os meus 200 colegas irem para casa. No meu lado, um colega que também foi solicitado. Nenhum de nós sabíamos o que estava acontecendo. Em seguida, fomos para a sala de outro oficial mais graduado. A dúvida e a expectativa nos contagiavam. Aguardamos até que o oficial chegasse na sala. Na cabeça passavam-se muitas coisas, mas de novo eu não tinha a menor ideia do que me esperava nas horas seguintes. Então o oficial chegou e disse para nós dois, de forma bem direta: Augusto e Marcelo, o Colégio Naval não vai renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Isso é uma decisão definitiva e irreversível. Seus pais foram avisados e já estão a caminho de Angra dos Reis para conversarem pessoalmente com o comandante. Então essa história que nós estamos contando, vamos recapitular, porque algumas pessoas não pegaram, né? Ponto de inflexão, uma decisão muda tudo, é o livro do Flávio Augusto,
né, um bilionário brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, que hoje mora na América do Norte. Aí no próximo parágrafo da página 45, naquele momento eu vi o meu amigo colocando as duas mãos no rosto. Ele ficou desesperado. Eu me lembro de ter ficado aliviado. Estava acontecendo o que não fui capaz de fazer com minha própria iniciativa. Chegar à conclusão de que eu deveria sair. A primeira coisa que me veio à mente quando saí da sala foi uma grande preocupação com os meus pais. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha casa e falar com minha mãe para ver como ela estava. Foi mais ou menos assim. Alô? Oi, mãe. Oi, filho. Você está bem? Eu estou ótimo. E você? Nós ficamos muito surpresos e preocupados. Mãe, não fique preocupada. Isso é o melhor. Não estou feliz aqui há bastante tempo. Fala isso para seu pai. Ele ficou muito triste. Deixa comigo. Beijos. Meu pai foi à sala do comandante para tentar convencê-lo a mudar de ideia. Quando me encontrou, não disse nada. Foram mais de 2 horas de viagem até chegar em casa, sem falar uma única palavra. Eu estava devastado. Os dias em seguiram foram bem complicados. Quando finalmente conseguimos conversar, e ele não aceitava o fato. Mesmo eu dizendo que não queria mais a Marinha, porque não tinha perfil e não me enquadrava naquele modelo. Ele dizia: quem não quer, sai. Você foi expulso. Às vezes Deus nos expulsa da zona de conforto. Às vezes Deus nos expulsa de algumas situações e nós, a princípio, não entendemos. Às vezes Deus tira algumas pessoas da nossa vida e nós não entendemos. E às vezes Deus quer que a gente saia de alguma situação e nós ficamos presos. Isso é um perigo muito grande. Nós não podemos nos escravizar a nenhuma situação. Pois a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos nos libertar de algumas situações. E aqui ele diz que foi liberto. É claro que ele tinha razão, mas também era fato de eu não tive maturidade para chegar a essa conclusão estando no meio do processo. A comunicação era escassa, não havia internet nem celular. Eu passava a semana toda distante e, como eu já mencionei, muitas vezes por várias punições, passava mais de um mês sem voltar para casa. Por isso, a surpresa foi grande. O ano de 1990 chegou quando eu faria o 3º ano de ensino médio, ano de vestibular. Na época não existia ENEM. Eu estava absolutamente seguro e por isso passei em todos os vestibulares que prestei. Para as melhores universidades do Brasil, fazer prova não era mais um desafio para mim. No entanto, havia uma outra prova que eu decidi fazer sem que ninguém soubesse. A prova para a Escola Naval. Quando os alunos do Colégio Naval terminavam o ensino médio, eles ingressaram automaticamente na Escola Naval, que ficava no Rio de Janeiro. No entanto, também havia um concurso para a Escola Naval com poucas vagas. Eu resolvi fazer essa prova. Era um concurso feito em 2 fases. Ao passar na primeira fase, peguei o jornal com o resultado e marquei o meu nome, exatamente igual como fiz quando passei no Colégio Naval. 3 anos antes, chamei meu pai para bater um papo. Logo no início entreguei a ele o jornal e não disse nada. Ele perguntou: o que é isso? Leia. Aqui está escrito o resultado da Escola Naval. Isso mesmo. O que significa? Significa que o meu nome está aí. E você pode ir? Claro que sim. É um concurso público. E aí? E aí que eu não vou. Estou te entregando esse jornal apenas para que você tenha certeza de que eu não vou para a Marinha porque eu não quero. E não porque fui expulso. A conversa terminou com um abraço e da minha parte penso que estava recuperando uma parte importante do respeito do meu pai que eu havia perdido com o iniciante no Colégio Naval. Mas um outro fato interessante viria a acontecer quase 3 décadas mais tarde. Em fevereiro de 2018, completariam-se 30 anos desde que eu e minha turma entramos pela primeira vez pelos portões do Colégio Naval.
Foi a primeira vez que eu retornei àquele cenário tão marcante de minha história. Se parasse por aí, seria uma experiência muito emocionante. Então, no entanto, o comandante do Colégio Naval, o capitão de mar e guerra Serafim, me convidou para dar uma palestra para os quase 600 alunos da instituição. Foi um dos dias mais emocionantes do ano, quando entrei novamente pelo mesmo auditório em que vivi tantos conflitos. E 30 anos depois, sem qualquer mágoa, ao contrário, muito carinho, retornei pela porta da frente para compartilhar minha experiência como o empresário que me tornei em 3 décadas. Interagir com os alunos e fechar esse ciclo foi muito importante para mim. O Colégio Naval me entregou uma placa de homenagem e saí de lá com a alma lavada. Bem, em 91 eu estava preparado para começar minha faculdade de Ciências da Computação. Apesar de ter passado na Unicamp, decidi que estudaria na Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro, porque não queria ficar longe de uma linda menina de 15 anos na época, chamada Luciana, mas isso é outra história. Então, meu amigo, minha amiga, nós vamos terminar esse capítulo 1. Você, acredito que tenha aprendido, de tudo nós tiramos alguma lição para nós. Ponto de inflexão. Um adolescente da periferia estudando de escola pública resolveu participar de um dos concursos mais difíceis do Brasil. Sua mãe pagou todo o seu salário para que ele se preparasse. Ao final do ano, ele não só não foi aprovado no concurso, como quase não concluiu a 8ª série. Diante do fato, o que fazer? Segui para o ensino médio, interromper o fluxo natural e repetir por conta própria o concurso para prestar o concurso novamente? Então veja, aqui fica claro que existia um ponto de inflexão. As duas alternativas o levariam a destinos bem diferentes. No ano seguinte, o adolescente seguiu sua jornada rumo a mais um concurso. Sua mãe continuava dando 100% do salário, apontando em sua escolha. O final, você já sabe. Diante do novo fracasso, as alternativas eram as 2 primeiras e surgir a terceira. Segui para o ensino médio, decisão padrão, interromper o fluxo natural e repetir por conta própria o curso para prestar o concurso novamente. Fazer o ensino médio enquanto faz o concurso novamente. Então, veja, diante de mais um ponto de inflexão, a decisão permaneceu com o foco total no mesmo objetivo. Amigos que estavam no mesmo caminho abandonaram o projeto e seguiram outra direção. Ao optar pelo concurso pela terceira vez, o objetivo foi finalmente alcançado com sucesso. Na Marinha, o adolescente não se identificou com o sistema militar diante do fato. O que fazer? Sair da Marinha imediatamente? Ficar e ver no que vai dar? Tentar mudar a Marinha? Então, nesse momento, o adolescente escolheu uma mistura entre a segunda e a terceira alternativa. Escolha feita, as consequências assumidas, um equívoco de análise, resultado de uma imaturidade que custou caro. Voltando para casa, o adolescente teve que lidar com a frustração dos pais, ao ouvir de seu pai que quem não quer sai por conta própria ao invés de ser expulso. Não gostou de lidar com o desprestígio diante do fato. O que fazer? Primeira pergunta. Engolir o desprestígio, seguir a vida? Reconquistar o respeito do pai, sendo aprovado novamente no concurso e se negar aí? Nesse capítulo eu falo sobre um episódio de minha vida que contribuiu para a construção da minha autoconfiança. Quando me deparei com um fracasso e, por fim, reconquistei o respeito de pessoas com quem me importava, os meus pais, ao depender da perspectiva, ficar 3 anos estudando para um concurso, para 2 anos depois ser expulso, é uma tragédia. Porém, acima de qualquer coisa, a expectativa de superar com minha dedicação por 3 anos as dificuldades da escola pública fez com que,
eu me sentisse capaz de realizar qualquer coisa em minha vida, desde que eu me dispusesse a me dedicar e a pagar o preço de minha escolha. Além disso, depois de aprovado, ao ver a tristeza e o arrependimento de meus pais que desistiram em vez de perseverar junto comigo, me deu a certeza de que a dedicação extrema e perseverança foram ingredientes para o meu sucesso. Eu também não podia esquecer o investimento extremo de minha mãe, que aportou 100% de seu salário, mostrando que é preciso investir para se ter resultado. Essa experiência talhou minha autoconfiança e deixou marcas profundas em meu eu, que estiveram presentes em cada ponto de inflexão que eu viveria nos anos seguintes. Então, no próximo episódio, a parte 2 dessa história, o bico. Então, veja bem, Deus continue nos abençoando. Agradecemos porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele continue tendo compaixão de todos nós. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor Espírito Santo, que intercede por nós, continue intercedendo porque nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continue usando a tua infinita misericórdia para comigo, para os demais, para com os brasileiros, para com o mundo, onde está acontecendo tantas tragédias. Que o Senhor consola os corações das famílias enlutadas, daqueles que estão hospitalizados. Enfim, meu Deus, que haja paz na terra, que haja paz entre os homens. Que nós possamos viver o amor ágape, o amor verdadeiro. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, fica na paz. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Edivaldo Brito, 7 Lagoas, Minas Gerais. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então este aqui foi o livro que nós estudamos depois da Bíblia Sagrada. Um grande abraço.